Um dia, uma enorme fenda apareceu do nada. Uma aura azul emanou dela e rapidamente se espalhou por todo o mundo. As pessoas chamaram isso de mana. Uma minoria, especialmente sensível à mana, recebeu uma habilidade devido à sua influência. Essas pessoas começaram a ser chamadas de despertos. Após o fim da tempestade de mana, a fenda no céu permaneceu. Com o tempo, as pessoas se acostumaram à existência dos despertos. No entanto, novas tempestades de mana surgiram por todo o mundo, e portais começaram a aparecer. O exército isolou um desses lugares dos civis, mas em determinado momento, a luz do portal mudou para vermelho, sinalizando perigo. O exército se virou e viu o portal se quebrar, de onde saiu um enorme monstro feio com duas cabeças. A partir de então, as tempestades de mana passaram a ser chamadas de portões. Assim que os monstros começaram a surgir neste mundo, as pessoas ficaram em choque. O exército abriu fogo, mas não conseguiu lidar com a situação. Civis fugiram em pânico para não sofrerem o mesmo destino. No entanto, entre eles estavam os despertos, que não recuaram diante do perigo e começaram a lutar contra os monstros. Nesse momento, o mundo passou por um cataclismo, marcado pela aparição dos portões. O protagonista, Shin Júnior, corria por uma caverna de gelo com um pensamento em mente. Ele acreditava que tudo mudaria ao se tornar um desperto. Não queria mais trabalhar incansavelmente. Ele não sonhava em ser admirado por todos, apenas queria evitar ser espancado ou roubado, mas também não queria usar violência. Lembrando-se da morte de seus companheiros naquela caverna, ele parou e criou uma adaga em sua mão, lançando-a diretamente contra o golem de gelo. Contudo, a arma ricocheteou no corpo duro da criatura e perfurou o teto. Sua respiração acelerou de horror enquanto o monstro avançava para atacar. Ele conseguiu bloquear o golpe e permanecer de pé, mas o gelo sob seus pés rachou. Ele sentiu um tremor e entrou em pânico até que o gelo se quebrou, e ele caiu. Tudo o que desejava era ter alguém que pudesse chamar de amigo, mas até isso parecia um sonho distante. Ele acabou caindo na água gelada. Um fracasso inútil, ridicularizado sempre que se apresentava como caçador. Seu corpo foi sugado até o fundo. Ele sabia que um dia morreria assim, mas de repente, uma luz brilhante surgiu. O monstro, achando que ele estava morto, sentiu uma oscilação de energia vinda de baixo e parou. Das profundezas, Júnior começou a emergir, caminhando sobre adagas como se fossem degraus. Ele sabia que morreria um dia, mas não queria que fosse daquele jeito. Parando diante do monstro, ele abaixou a cabeça enquanto seu oponente levantava as mãos, formando um punho. Júnior levantou os olhos brilhantes, mostrando que não queria morrer de forma tão impotente. Imediatamente, dezenas de lâminas afiadas perfuraram o corpo do golem de gelo, causando sua queda. As adagas evaporaram, revelando numerosas rachaduras no corpo da criatura. As armas se posicionaram atrás de Júnior, e ele pensou que, se pudesse se tornar mais forte que todos, mesmo sendo um suporte, talvez sua vida fosse completamente diferente. O sistema foi ativado e informou que ele havia desbloqueado o fluxo, cumprindo todas as condições para se tornar um jogador. O sistema o saudou. Algumas horas antes, Júnior corria pela floresta com todas as forças para não se atrasar em um dia tão importante. Ele chegou ao local de encontro, onde dois caçadores da Guilda Alvorada o aguardavam. Uma lutadora corpo a corpo, uma garota chamada Kim Jin, notou que ele finalmente havia chegado, enquanto seu colega, um defensor chamado Lin Duan, cruzou os braços e exclamou: "Anubi está atrasado, igual a ele nos velhos tempos." A garota pediu que ele não começasse a reclamar, que sempre se atrasava. Correndo até eles, Júnior parou para recuperar o fôlego e se desculpou por estar atrasado. Ele é um suporte da classe Criador Din, especializado em fabricar armas. Dana sorriu e disse para ele não se preocupar, que estava só brincando e que ele nem estava tão atrasado assim. Jin deu um tapinha nas costas do novato, sorrindo, e concordou, dizendo que podiam seguir em frente e acrescentando que Yan Wu e D já estavam lá. Júnior, de forma meio constrangida, concordou e pensou que as coisas estavam complicadas. Já haviam se passado 3 meses desde que entrou na guilda, e aquele era seu primeiro calabouço, mas ele já começava atrasado. Eles chegaram ao portão, e Júnior olhou para ele com confiança, mentalizando que precisava se concentrar.
Esse era o primeiro calabouço que ele participaria como suporte, e ele precisava provar seu valor. Assim que entraram e se juntaram ao resto do time, o mestre da guilda Alvorada, Mund D. Abenk, um caçador corpo a corpo, aproximou-se dele. O líder falou com Júnior primeiro, perguntando se aquele era seu primeiro ataque. Ele confirmou, dizendo que era a primeira vez que ia como suporte, embora já tivesse ajudado em calabouços algumas vezes. O mestre explicou que precisava esclarecer algo. Os suportes, ao contrário dos lutadores, não podem entrar em combate, então precisam prestar atenção à sua posição. Se chegarem muito perto, correm o risco de ser atacados. Se ficarem muito longe, não terão proteção. O ponto-chave era manter uma distância ideal. Como ele era um criador, só precisava manter distância e fabricar adagas quando o sinal fosse dado. Fácil, certo? Júnior, nervoso, confirmou, mas logo perguntou, meio em dúvida, se era mesmo verdade que nenhuma outra arma seria necessária. O líder não o deixou terminar e confirmou, dizendo que ele era o único que precisava de uma arma extra. Afinal, era apenas um calabouço e seu primeiro, então não precisava exagerar. De repente, o Mago U, um caçador especializado em combate à distância, ativou sua magia e pediu para todos pararem. Ele conseguia sentir a presença de mana. Havia um monstro por perto. O mestre da guilda ordenou que todos se preparassem para a batalha e mantivessem a formação. Dana foi para a frente, protegendo o grupo, enquanto avançavam pela caverna. Doan perguntou sobre a mana, e o mago respondeu que havia 3 auras pequenas e uma maior, esta última grande o suficiente para ser de um chefe. Doan achou estranho, pois normalmente não havia chefes ali. Ele decidiu que enfrentaria o chefe, enquanto o restante cuidaria do resto. Depois, virou-se para Júnior e perguntou quanto tempo ele levaria para criar uma adaga, caso apressasse o processo. Júnior respondeu que conseguiria em cerca de 20 segundos, mas que a arma não duraria nem 1 minuto. O líder da guilda tirou a máscara do rosto, sorriu e pediu para ele começar a criar a adaga. Em 40 segundos, ele estaria pronto. Nesse momento, um grupo de 4 monstros surgiu para atacar. Eram lagartos de cristal, nível de perigo D. Esses monstros crescem em pedras de mana nos calabouços, e sua aparência e habilidades mudam de acordo com a pedra de mana absorvida. Dana sorriu e avisou que ia começar. Jin se preparou, aquecendo os punhos, e concordou. Em seguida, seu colega concentrou energia poderosa e, pisando com força no gelo, ergueu o escudo acima da cabeça e o golpeou com toda a sua força, espalhando os monstros. Depois disso, Jin avançou, fechou o punho e acertou a cabeça de um dos monstros, atordoando-o. Então, ela saltou para trás dele, e o monstro caiu inconsciente no chão. Enquanto isso, 2 outros monstros avançaram contra o restante do grupo. Percebendo isso, Jin notou que eles estavam se recuperando mais rápido do que o esperado. Ela avisou os outros sobre o perigo e exclamou: "Isso é magia." Nesse instante, Ian Wu se posicionou. Atrás dele, Wu começou a conjurar um círculo mágico, dizendo que estava quase pronto. Ele gritou em voz alta, e, em seguida, bolas de fogo explodiram do círculo mágico, causando uma enorme explosão que queimou os monstros. Ele ficou satisfeito por ter conseguido, e Dana comentou que isso foi incrível, sugerindo que ele ajudasse em seguida. Nesse momento, Júnior começou a criar armas, observando os colegas com surpresa e pensando que aquela era uma excelente ordem de ataque. Agora ele entendia como a guilda lutava. D chamou por ele e perguntou sobre as armas. Ele respondeu que estavam quase prontas e se lembrou de não se distrair. Precisava manter o foco. Usando uma habilidade de rank F chamada Criação, ele produziu uma pequena adaga, pegou-a e a lançou em direção ao mestre da guilda. Ele a pegou com destreza e usou sua habilidade para cobrir a lâmina com escuridão. Essa era sua habilidade de rank, a chamada Arma das Sombras, que transforma a arma do usuário em uma arma sombria. Essas armas aumentam em qualidade e mana conforme a mana do usuário, mas desaparecem após algum tempo. D avançou em direção ao monstro principal, lançou-se para frente e cortou sua cabeça. O monstro de gelo morreu imediatamente. Seu corpo caiu no chão e a arma desapareceu das mãos do líder. Todos os membros da equipe se reuniram novamente, e Dana perguntou se alguém estava ferido. Jin respondeu que estava bem,
enquanto Júnior pensava que eles eram ainda mais incríveis do que imaginava. Cada um era extraordinário, mas o trabalho em equipe era acima de qualquer elogio. Com mais conquistas, poderiam se tornar os melhores. Ele olhou para sua própria mão, frustrado, percebendo que, comparado a eles, só conseguia criar uma adaga. Não tinha ajudado de forma significativa e ainda se distraiu. Será que merecia estar entre eles? Notando seu humor, o mestre da guilda se aproximou e disse que ele fez um ótimo trabalho. Perguntou se ele não havia se machucado, e Júnior, um pouco confuso, respondeu animadamente que estava bem, graças a eles. Depois de um instante, acrescentou que não tinha sido tão útil, rindo sem jeito. O líder, no entanto, perguntou do que ele estava falando. Graças à habilidade dele, economizaram muito dinheiro. Ele explicou que sua habilidade absorve armas, e ele não conseguiria pagar por elas nem comprando as mais baratas. Por isso precisava de um criador. Além disso, parecia que uma arma com mana era necessária para ativar a habilidade. Apesar disso, ele fez um excelente trabalho para o primeiro calabouço. Sorrindo, acrescentou que esperava vê-lo na próxima vez e pediu para que não os abandonasse. Ao ouvir isso, Júnior sorriu e agradeceu, dizendo que daria o seu melhor. Dana estava prestes a sugerir que coletassem os espólios, mas, de repente, tudo na caverna tremeu, e eles ficaram preocupados. Di exclamou: "É um terremoto." O perguntou se a caverna estava desmoronando por terem derrotado o chefe. Júnior apontou para frente, dizendo que uma parede estava desmoronando. O gelo se quebrou em pedaços, revelando uma passagem para outro lugar, e eles decidiram ir até lá para investigar. Ian Wu, que caminhava à frente iluminando o caminho, comentou que parecia ser uma trilha conectada a algo. Doan ponderou sobre isso por um momento, mas Dana interrompeu seus pensamentos, exclamando com entusiasmo: "Um caminho secreto. O que mais poderia ser, senão um caminho para tesouros secretos?" Ele sugeriu que fossem rapidamente, e os olhos de Jim brilharam de empolgação enquanto ela concordava com ele. No entanto, pediu que esperassem. Não podiam simplesmente seguir adiante sem cautela. Doan perguntou se ele sentia algo, e ele respondeu hesitante que não sentia. O líder da guilda sorriu, dizendo que não achava que tudo desmoronaria ali, então eles iriam rapidamente até lá. O restante da equipe ficou aliviado que ele permitiu isso, mas suspirou pesadamente, pois foi forçado a concordar. Doan se virou para Júnior e disse para ele segui-los, e então todos começaram a caminhar pelo caminho. Logo, eles se depararam com um golem de gelo, o que acabou se transformando em uma tragédia para o grupo. Ouvindo o grito do monstro atrás dele, o protagonista começou a correr mentalmente exclamando: "Como isso aconteceu? Todos estavam mortos, exceto ele. Não deveria haver monstros assim em calabouços." Ele nunca tinha ouvido falar de um monstro que a magia não pudesse reconhecer. De repente, decidiu se virar e, ao ver o monstro muito próximo, percebeu que ele o seguia. O golem o atingiu, jogando-o para trás. Ele caiu sobre o gelo duro, e sangue jorrou de sua boca enquanto tentava se levantar usando as mãos trêmulas, mas o monstro já estava muito perto. O protagonista pensou que não podia morrer daquele jeito e começou a criar uma adaga. Ele a pegou, brandiu com um grito alto e a lançou contra o monstro, mas a lâmina ricocheteou no gelo. O golem ignorou o ataque e já estava próximo o suficiente para desferir outro golpe. O impacto fez Júnior atravessar o gelo, começando a afundar. Enquanto caía no fundo, pensou que finalmente entendia o que era ser um suporte de ranking inferior que nem conseguia usar efeitos básicos como cura. Ele tinha finalmente encontrado uma guilda que precisava dele, mas terminou com eles o abandonando. Que situação patética! Ele tinha certeza de que outra pessoa teria sido mais útil. Fechou os olhos, pensando que não queria se tornar um desperto. Esse era seu sonho impossível. De repente, o sistema anunciou que ele havia encontrado o fluxo e cumprido todas as condições para se tornar um jogador. Após a mensagem, seus olhos se abriram de repente, e uma luz brilhante surgiu diante dele, iluminando seu rosto surpreso e confuso. O sistema o cumprimentou. Ele olhou chocado para as janelas flutuantes, uma das quais dizia que uma nova recompensa estava disponível. Ele queria examiná-la, mas estava tão atordoado com o que acontecia que entrou em um estado de estupor.
Bolhas de ar escaparam de sua boca enquanto ele desmaiava mentalmente, pensando que não entendia o que estava acontecendo, mas já não se importava. Estendeu a mão para a janela do sistema e pressionou o botão de aceitar, cerrando os dentes em desespero. Em seguida, usou suas adagas para escalar e reaparecer diante do monstro. O sistema relatou que ele estava recebendo memórias de sua vida anterior. Nesse momento, o corpo do protagonista foi envolvido por uma aura. O monstro atacou, e o sistema anunciou que a distribuição da recompensa havia terminado. Os olhos de Júnior se arregalaram ao ver enormes espadas surgirem ao seu redor, voando em direção ao monstro e perfurando seu corpo, até que ele caiu. Júnior de repente sentiu uma dor aguda na cabeça, cerrando os dentes enquanto se perguntava o que era aquilo. Memórias estranhas começaram a surgir em sua mente. Percebendo algo, ele virou o olhar para o monstro e viu que ele já se aproximava para desferir o próximo golpe. Um som alto foi ouvido quando o punho do monstro atingiu o escudo de gelo que Júnior ergueu a tempo. Ele pensou: estou conseguindo evitar danos? Era um monstro tipo golem com vitalidade incrível. Ele se sentiu enfraquecido e, logo em seguida, o adversário quebrou o escudo, forçando-o a aumentar a distância. Júnior refletiu que, se aquelas memórias fossem reais, mesmo sendo um golem como um monstro do tipo golem, seus pontos fracos e táticas deveriam ser os mesmos. No entanto, esse chamado monstro tipo golem não possui pontos fracos específicos. Mesmo quando recebe dano, ele consegue se regenerar. Nesse caso, é recomendado causar dano a partir de diferentes direções ao mesmo tempo, se possível. Ele precisava criar uma rede com alcance uniforme, usando o usuário da habilidade como ponto central. Quem fosse capturado na rede se moveria conforme a vontade do usuário. Após criar a rede, ele invocou várias espadas, fechou o punho e, nesse momento, as espadas começaram a tremer e avançaram contra o monstro em alta velocidade. Um som estrondoso ecoou, e pedaços de gelo voaram em todas as direções. O golem desmoronou e morreu. O protagonista se aproximou do monstro e suspirou aliviado, refletindo que achava que essa habilidade de rede era apenas uma técnica de suporte para criar itens mais rapidamente. Pelo visto, a eficiência da habilidade aumentava e podia até ser usada para atacar de forma independente. O sistema informou que o chefe havia sido derrotado. Ao ver a janela do sistema diante dele, ele perguntou se poderia visualizar as informações do monstro ou do calabouço. Não recebeu resposta, mas percebeu uma aura púrpura subindo do corpo do monstro, transformando-se em uma esfera que pousou em sua mão. O sistema informou que a habilidade passiva de absorção mágica havia sido ativada. Olhando surpreso para aquilo, ele exclamou: "O que é isso?" Depois disso, decidiu organizar os acontecimentos que haviam ocorrido com ele. Ele recebeu memórias de sua vida passada. Não sabia exatamente o que isso significava, mas tinha certeza de que eram suas. Para ser mais exato, uma versão diferente dele mesmo. Em alguns anos, no futuro, o mundo inteiro havia caído. Coisas terríveis demais para serem mencionadas aconteceram, e ele herdou as memórias desse futuro. Mas, mesmo se fosse o futuro, talvez não fosse o futuro do mundo em que ele estava agora. Havia muitas coisas que não faziam sentido. Até mesmo a tela de status diante dele. Isso não havia ocorrido em sua vida. Uma janela do sistema apareceu à sua frente, mostrando uma lista de habilidades: criação, comunicação, pagamento de aluguel e mundo online. Ele percebeu que realmente havia se tornado um jogador. Esse era o termo usado para os escolhidos que haviam despertado. Com base em suas memórias, jogadores ainda não existiam naquele momento. Cerca de 2 anos mais tarde, um pequeno número de despertos seria escolhido para se tornarem jogadores. Uma tela azul, visível apenas para os escolhidos, surgiu. No futuro, essa coisa misteriosa era chamada de sistema, um nome que soava mais como uma piada. Era algo suficiente para chocar os despertos. Não apenas os jogadores receberam um sistema, mas também recompensas diferentes, como força e habilidades únicas. Os sistemas e as recompensas surgiram do nada e foram usados pelos jogadores para crescerem rapidamente em comparação com outros despertos. Graças ao mestre da guilda, que também era um dos escolhidos, a Guilda Dawn, da qual ele fazia parte, conseguiu se tornar uma guilda de primeira classe. Embora ele não tivesse envolvimento direto nisso,
Isso o motivou a crescer para permanecer firme como membro de uma guilda em desenvolvimento. Ele fazia constantes esforços para desenvolver suas habilidades. Na janela do sistema, era possível ver as habilidades aprendidas e a experiência adquirida. Quando ouviu falar do sistema pela primeira vez, pensou que seria conveniente. No final, isso realmente se provou verdade. Se suas habilidades e experiências fossem transferidas de sua vida passada, então a habilidade usada no cadáver do Golem era algo que ele não tinha em sua vida anterior. Ele clicou na habilidade para aprender mais sobre ela. A habilidade passiva absorção de magia coleta a energia do mana contaminado dentro da masmorra. Se a quantidade de magia coletada ultrapassar o limite, uma recompensa será concedida. Ele pensou que nunca tinha ouvido falar de jogadores com algo assim. Será que a recompensa era exclusiva para ele? Ele olhou para o medidor de magia que começava a se preencher e pensou que estava coletando energia do mana contaminado. Ele tinha algumas ideias sobre como obter magia, mas decidiu pensar nisso mais tarde. Caminhou até os corpos de seus companheiros e engoliu em seco nervosamente. Primeiro, precisava lidar com os corpos deles. Algum tempo depois, na sede da Associação de Caçadores, uma garota se aproximou de seu colega que olhava pela janela e perguntou se ele poderia ir para casa. Ele não entendeu o que ela queria dizer, e ela explicou que achava estranho. Uma pequena guilda estava limpando uma masmorra não identificada e sofreu um acidente. 4 dos 5 membros morreram, mas o único sobrevivente era um suporte de rank D. Não seria incomum se ele tivesse fugido enquanto os outros lutavam, mas não foi o caso. Ele até cuidou dos corpos deles e os entregou à associação. O portal já havia desaparecido, então não havia mais evidências para serem encontradas. O que ele achava disso? Ela sentia que havia algo errado. Ele não a deixou terminar e perguntou se ela achava que um suporte de rank D seria capaz de matar aqueles caçadores. Ele bateu na cabeça dela com o arquivo e disse para ela cair na real. Não era um caso civil, e ela sabia disso. Mesmo que algo estranho tivesse acontecido, não havia como descobrir o que aconteceu na masmorra. Eles só podiam coletar evidências à medida que surgiam. Ela esfregou o local onde foi atingida e concordou com uma expressão confusa, mas ainda queria contestar. Ele a impediu e perguntou se ela tinha alguma sugestão. Isso acontecia com frequência nos dias de hoje. Ele se afastou e acenou com a pasta, dizendo que, agora, os caçadores não reportam os portais que encontram e desaparecem neles. Se reportarem à associação, haverá um leilão para a entrada. Todos sabem que só receberão uma pequena recompensa, então arriscam suas vidas e vão lá em segredo. Afinal, é quase impossível para uma pequena guilda vencer em um leilão. Ele deixou que ela chamasse por uma investigação adicional ou algo do tipo. Ela fez uma leve reverência e se despediu. Naquele momento, ele saiu para o corredor e olhou para a pasta, pensando. O nome dele é Shin Junius. Ele já havia dito isso, mas isso não parecia um caso normal. A situação era clara, mas ele ainda não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Em primeiro lugar, ele agiu calmamente demais durante o interrogatório. Ele testemunhou o incidente sem quase nenhuma experiência em masmorras, então seria lógico que ele entrasse em pânico. Algo estava faltando, mas ele explicou tudo claramente. Claro, é possível que ele fosse apenas desse tipo de pessoa. Ele já conheceu pessoas assim antes, mas definitivamente havia algo errado ali, embora não soubesse o que era. Isso o incomodava. Ele respirou fundo, decidindo que não precisava se preocupar com isso agora. Ele precisava verificar tudo. Junil estava andando pela rua naquele momento, olhando para o telefone e pensando que algo estava errado. Será que aquele era um portal não identificado? Ele não se lembrava daquela masmorra em sua vida passada, e todos os membros da guilda viram o formulário de solicitação do portal. Havia definitivamente um carimbo da associação nele. Mas, se o portal foi registrado como não identificado, alguém poderia ter fingido ser da associação e enganado a guilda Dawn? Ou a própria associação estaria envolvida nisso? O que mais o preocupava era que isso talvez não tivesse acontecido apenas com a guilda deles. Como o investigador disse, pessoas desaparecendo em portais não identificados já havia se tornado um problema. Ele não sabia a história toda, mas as notícias entre as guildas eram sobre pessoas desaparecendo nesses portais não identificados novamente, pela terceira vez naquele ano.
Jogadores como o líder da guilda Mundum e até jovens talentos que se tornariam heróis no futuro estavam sumindo. De repente, ele parou, e suas pernas tremeram ao pensar que alguém poderia estar tentando eliminar esses heróis da face da Terra. Isso significava que ele precisaria esconder suas habilidades cuidadosamente a partir de agora. Ele era o único sobrevivente de um caso sem solução. Se ele agisse de forma suspeita, seria alvo. Ele estendeu a mão e abriu a janela do sistema, pensando que tinha cerca de 2 anos até a primeira seleção de jogadores para se preparar. Nesse meio tempo, ele precisava ativar todas as suas habilidades de desenvolvimento. Ele tinha que encontrar uma maneira de evoluir rapidamente sem chamar atenção. Ele examinou as janelas do sistema em busca de uma habilidade útil, e então seus olhos vagaram até parar em algo. Ele sorriu ao estender a mão e encontrá-la. 1 ano depois, em algum lugar na floresta, no meio das montanhas, sons de golpes podiam ser ouvidos, e faíscas eram visíveis. O caçador golpeou com sua espada, mas o monstro colocou um escudo na frente a tempo, bloqueando o golpe e fazendo a lâmina do homem rachar e depois quebrar completamente, o que o deixou muito nervoso. Logo depois, o monstro o atingiu, jogando-o para trás. Porém, ele conseguiu aterrissar com sucesso e fincou a espada quebrada no chão para se estabilizar. Ele olhou para o monstro, vendo que este decidiu atacá-lo em um salto, pulou para o lado, evitando o golpe a tempo. Ele aterrissou perto de seus companheiros de equipe e suspirou pesadamente. O inimigo então se virou em sua direção e lançou-lhes um olhar ameaçador. Aquele era o Nu Lord, nível de perigo D. Um Nu de alto escalão. Suas habilidades físicas eram superiores às de um Nu comum. A pele do Nu não era apenas fisicamente resistente, mas também imune à magia. O caçador se levantou e estendeu a mão trêmula para frente, perguntando o que aquele monstro estava fazendo em uma masmorra de rank I. Até mesmo caçadores de rank D diziam que ele era difícil de enfrentar. Naquele momento, o Nu avançou para atacar, mas o homem com o escudo reagiu a tempo e deu um passo à frente, bloqueando o ataque com seu escudo. Suas mãos tremeram com um impacto poderoso, e ele gritou que não poderiam resistir por muito tempo. Eles precisavam fazer algo, qualquer coisa, para causar pelo menos algum dano ao monstro. O rosto do espadachim escureceu de horror enquanto ele pensava que aquele era o deus da morte dos caçadores de baixo nível. Mas o Nu Lord era chamado assim não apenas por suas habilidades físicas. Normalmente, monstros desse nível são vulneráveis à magia, e qualquer equipe de caça confiaria nisso. Mas este monstro desafiava essa lógica. Os caçadores, que confiavam na magia de baixo nível, sentiram medo pela primeira vez. O preço de tal arrogância e negligência geralmente era a destruição completa da equipe. Eles só tinham um causador de dano físico, mas ele era ruim em combate corpo a corpo, e sua arma estava quebrada. Não havia mais nada para lutar. Com o que poderiam atacá-lo? Ele segurou a cabeça, pensando que, se soubesse que seria assim, não teria sido ganancioso e teria reunido o máximo de pessoas possível. Quem teria pensado que seu desejo de usar o menor número de pessoas possível e contratar apenas um mago acabaria saindo pela culatra? De repente, um som metálico chegou aos seus ouvidos, e ele olhou para o lado, vendo um rapaz quebrando pedras mágicas com uma picareta. Esse era um assistente. Ele não participava da batalha, mas desempenhava o papel de coletor e carregador de recursos secundários, como pedras mágicas. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade humana pode fazer esse trabalho, mas, por isso, eles não recebem muito reconhecimento ou respeito entre os despertos. Basicamente, eram apenas os garotos de recados da equipe. O caçador de repente se lembrou de que eles tinham um assistente e pensou que estavam prestes a morrer enquanto ele apenas minerava cristais. Subitamente, algo que viu o surpreendeu. A picareta nas mãos do assistente simplesmente desapareceu no ar. Ele pensou: será que ele tem a habilidade de criar armas? Não pode ser algo de alta qualidade, mas ainda pode ser útil. Ele gritou para o assistente, que se virou. Era Júnior. O homem rapidamente se aproximou dele e, excitado, perguntou se ele era um criador, alguém capaz de fazer espadas. Júnior confirmou, e ele, mostrando sua lâmina quebrada, pediu que criasse uma espada, de preferência uma bem forte. Júnior pediu desculpas e lembrou que era apenas um assistente, não um suporte. O espadachim, tremendo de raiva,
Exclamou que aquele não era o momento para dizer tais coisas. Será que ele não via que estavam prestes a morrer? Se não conseguissem lidar com o chefe da masmorra, Junho também morreria. Suspirando pesadamente, Junho concordou com relutância e começou a criar, mas impôs uma condição. Quando sairmos da masmorra, todos devem esquecer minha habilidade. E, ao dividir os espólios, quero receber o mesmo que um suporte receberia. Se todos concordarem, eu ajudarei. O homem olhou para a nova arma em sua mão, surpreso, mas logo exclamou com desagrado que, para alguém que não conseguiu se tornar um criador e trabalha como assistente, a qualidade era bastante medíocre. Ele zombou da ideia de limpar uma masmorra com uma arma assim, achando isso ridículo, e perguntou como poderia esquecer o que tinha visto. Junho sorriu de lado e disse que isso era engraçado. As armas nas mãos dos outros começaram a mudar. Ele afirmou que uma boa arma é um elemento essencial para limpar uma masmorra. Depois disso, estendeu a mão para o homem com um largo sorriso e garantiu que, enquanto tivessem esse elemento, seriam capazes de vencer a masmorra. Algum tempo depois, na Guilda Overkill, uma das 3 maiores da Coreia, uma garota chamada Miss caminhava pelo corredor e parou diante de enormes portas. Ela bateu, e Tian, sentado à mesa na sala, permitiu que ela entrasse. Ela o chamou de mestre da guilda e informou que a associação tinha enviado um pedido de cooperação. Ele perguntou se era sobre os erros nos rankings das masmorras. Ela confirmou e explicou que, à primeira vista, parecia um pedido comum de cooperação, mas a associação parecia disposta a pagar bem por isso. Ele franziu ligeiramente o senho, voltando sua atenção para a janela do sistema, e comentou: eles não têm escolha, não é? Não havia praticamente nenhum outro desperto que pudesse entrar em um portal fechado à força. A janela do sistema exibia notícias sobre eventos recentes. Outra masmorra rank havia aparecido. Felizmente, ela foi limpa com sucesso. Ele olhou para a foto do grupo que concluiu a masmorra e, de repente, notou um rosto familiar entre eles. Ele reconheceu Junho e pensou: eu já o vi antes, com certeza. Uma masmorra bugada de rank a tinha aparecido em Codon algumas semanas atrás. Ele havia sido enviado para a área. Enquanto estava no local, definitivamente o viu lá. Segundo os dados, ele,